E hoje de manhã eu tinha até citado algo aqui que para mim é muito forte. E isso tem me fortalecido e me ajudado na minha caminhada com o Senhor. Que nós temos, além de o pastor Heitor, que me convidou para estar aqui nessa noite, nós temos ele como pastor e também temos ele como um professor de economia para a nossa vida, né, pastor Heitor? Sou muito grato por isso, porque eu tenho aprendido a cada dia, embora não é muito fácil, não é muito simples botar em prática, mas eu estou ali batalhando, buscando as melhores maneiras, né, de ser melhor lá na frente. Para isso nós temos que aproveitar bastante, pastor Heitor, o Senhor é bênção nas nossas vidas, né, de todas as formas, inclusive, né, como pastor. Aí você imagina um homem cheio da presença de Deus, um homem cheio de Deus e ainda uma pessoa que sabe administrar as suas finanças. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E eu até vou estar consagrando aqui o mês de janeiro, né, abençoando o seu mês de janeiro, e eu até peguei algumas coisas do ano passado, né, que Deus falou muito comigo, e foi algumas coisas que o pastor Heitor liberou sobre as nossas vidas, que eu levo para frente, que eu quero levar comigo e botar em prática para que a minha vida venha a ser diferente. Ou seja, a sua vida só será diferente quando você botar em prática tudo aquilo que você tem aprendido. E um dos textos que eu até citei aqui, que é Provérbios 16:3, né, que é: consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, a sua vida só será bem-sucedida se você consagrar a Deus tudo que você faz. Você precisa consagrar a Deus o seu dia. Nós estamos aqui consagrando a Deus o nosso mês de janeiro, porque nós cremos que o início das coisas é que vai determinar lá na frente o quê? O nosso futuro, a nossa vitória em nome de Jesus. Lembrando também que nós estamos declarando que esse ano é um ano que nós venceremos gigantes, né? E esse mês nós estamos nessa fé, ou seja, gigantes virão, mas eu tenho certeza também que a vitória virá, em nome de Jesus, porque Davi, ele venceu o gigante também, nós venceremos em nome de Jesus. E outro texto que eu gosto muito é Eclesiastes 7:1, que o pastor Heitor pregou até quarta-feira passada, que diz: melhor é o fim das coisas do que o início. Não é verdade? Não é isso? Melhor é o fim das coisas do que o início. Mas é interessante que para o fim das coisas ser melhor, precisa ter um começo. Não é verdade? Se você quer que o fim das coisas seja muito melhor, é melhor você começar bem agora. E eu louvo a Deus pela sua vida, que você já começou muito bem, que começou nesse domingo consagrando, né, o seu mês de janeiro ao Senhor. Então tem tudo para dar certo, meus irmãos. Você vai sair daqui com a sua vida transformada, porque você acredita, né, que tudo aquilo que Deus fala no seu coração é para transformação, é para mudança da sua vida, em nome de Jesus. E nós temos três instruções que nós recebemos aí durante essa caminhada, para que esse ano seja muito bom. Estou só dando a introdução de tudo aquilo que Deus vai falar com você aqui nessa noite, amém? E o primeiro é oração, as bases que nós precisamos para ter um ano abençoado: oração, jejum, leitura da palavra, que é uma das coisas mais importantes na vida do cristão, é onde ele cresce, e também ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus, nós precisamos ser fiel a Deus. Tem pessoas que acham que tudo que ele fez no ano passado já está pronto, não é verdade? Esse ano não precisa mais não. Irmãos, temos que dar continuidade em tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Afinal de contas, tudo que nós começamos lá no início da nossa caminhada com Cristo, tem que ser contínuo. Que tem pessoas que param, tem pessoas que largam a igreja para lá, largam os seus sonhos, os seus projetos para lá, e acha que tudo está normal, está tudo tranquilo. Irmãos, você está perdendo tempo. Quem faz isso está perdendo tempo. Eu nunca abri mão de estar servindo ao Senhor, de estar buscando o Senhor. Temos problemas? Tenho, mas o Senhor, Ele vai nos direcionando em nome de Jesus, amém? E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite é ser uma bênção. Fala comigo, Senhor, ser uma bênção. Fala assim: eu sou uma bênção. Amém? Por que eu dei esse tema para essa mensagem? Porque, na verdade, nós precisamos entender que mais abençoado é aquele que abençoa. Então, quando você é uma bênção na vida de outras pessoas, irmãos, você só está investindo em você. Você está investindo em outras pessoas e também em você. É a melhor forma de sermos abençoados.
abençoados, né? E abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Quero ler com você aqui alguns textos bíblicos, né? Eu tenho certeza que você vai entender a mensagem de Deus para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta e nós vamos ler alguns textos aqui. Ou seja, tudo continua normal. A terra continua aqui, né? Frio, calor, chuva, tudo vai acontecer normal, irmãos. Nada mudou. Tudo continua normal. A Bíblia fala que passará o céu e passará a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, tudo vai passar, mas ainda a terra está aqui. E nós estamos aqui para quê? Para viver nessa terra aqui, ser melhor na terra, não é verdade? E eu quero ler também um texto que está lá no livro de Gênesis 26. Gênesis 26, nós vamos ler a partir do capítulo 2. Gênesis 26, 2. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo. Te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras por meio dela. Serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E o 6 diz assim, assim habitou Isaque em Gerar. Agora vamos ler aqui o 12, por favor, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz aqui: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Amém? Agora fecha sua Bíblia, por favor, irmãos. Quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente vê uma pessoa tomando uma decisão que, na verdade, Isaque queria tomar uma decisão que era ir para o Egito. Não é verdade? Isaque queria ir para o Egito, mas Deus fala com ele: não desça para o Egito, fica numa terra que eu te mostrarei. Aí Isaque, né, já tinha ali passado por várias coisas com seu pai Abraão, e ele sabia de tudo e via que Abraão era obediente a Deus. E aqui no texto fala que Abraão, ele obedecia a Deus, ele passou a obedecer a Deus um certo tempo da sua vida, e ele pôde viver a promessa que Deus tinha para a vida dele. E essa promessa também, irmãos, era uma promessa que Abraão queria que Isaque vivesse. Na verdade, Deus, ele tem uma promessa para você. Recebe aí, irmãos. Deus tem uma promessa para mim, e Ele tem uma promessa de um ano muito melhor. Deus tem uma promessa de um janeiro abençoado para a sua vida, mas para isso você precisa obedecer. Amém? Obedecer é a melhor forma de você chegar lá no fim das coisas e ser melhor. Ok? Então, Isaque, ele precisava de quê? Obedecer a Deus. E o texto é bem claro que Isaque, ele obedece a Deus e começa a ficar naquela terra. E é interessante, irmãos, entender que aquele lugar estava passando fome. O povo estava passando fome porque a seca era muito grande. E Isaque estava buscando solução para resolver o problema do povo. Não é verdade? Então, ele vai... Ele foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Para quê? Para ele buscar solução. Aí Deus fala com Isaque naquele lugar. Deus fala com Isaque, aqui, olha, falando assim, que apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser.
Ou seja, Deus falou isso com Isaac, e Isaac, o que ele fez? Obedeceu. Na verdade, irmãos, que quando nós tomamos uma decisão de fazer aquilo que nós queremos e não o que Deus quer, a gente acaba sofrendo consequências, pastor Heitor. Isso é inevitável, porque nós fazemos o que nós queremos, mas Deus, Ele é um Deus de coisas poderosas e coisas maravilhosas para a nossa vida, mas nós precisamos de quê? Ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Então Isaac, irmãos, vai para aquela terra, e a Bíblia fala que Isaac, ele chega naquele lugar, e ele sabia que ele tinha que obedecer, mas ele precisava agir, porque na verdade a gente espera muitas coisas de Deus, e fica parado, esperando elas acontecer. Irmãos, nada vai acontecer se você não agir. Isaac, o que ele faz? Ele toma a decisão de agir. Até então aquele lugar estava uma coisa horrorosa, estava difícil, ele estava buscando solução para resolver o problema, até o dia que ele toma uma decisão de fazer aquilo que Deus falou com ele, porque ele já sabia que Deus tinha prometido que ele era com ele. Na verdade, ele precisava então agir. Aí Isaac, irmãos, a Bíblia fala que ele pega e semeia, vai plantar. Vai semear a semente, vai semear numa terra seca, num lugar que não dava nada. Parece uma coisa de doido, não é verdade? Uma pessoa pega uma semente, se você pegar uma semente e colocar num pote de terra seca, vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada, ou seja, tem que ser pela fé. Isaac, então, pela fé, ele falou assim, já que Deus falou que eu vim para cá, então Ele é comigo, então Deus vai trazer solução para essa situação que nós estamos passando aqui. E é tão interessante, irmãos, que a Bíblia fala que Isaac, vou até ler o texto com você aqui, que Isaac, aqui no versículo 12, ele semeia naquela terra. E olha o que diz o texto. E colheu naquele mesmo ano. Interessante que a Bíblia fala que Isaac naquele mesmo ano, irmãos, não foi o outro ano, não foi o ano de 2050, não. A Bíblia fala que no mesmo ano, Isaac colheu 100 medidas por um. Por quê? A Bíblia fala porque o Senhor o abençoava. Irmãos, quem abençoa você é Deus, e nós estamos aqui trazendo uma mensagem no seu coração, para que você comece o ano muito bem, você comece o seu janeiro abençoado, que o seu janeiro seja direcionado por Deus, e tudo que Deus falou com você lá no ano de 2021, irmãos, você pode botar em prática agora, mas tudo só vai acontecer na sua vida, quando você usar a estratégia que Deus te deu. Irmãos, eu aprendi coisa demais, pastor Heitor, no ano de 2021, e eu estou entrando esse ano aqui focado, porque se o início do ano começar muito bem na minha vida, eu tenho certeza que dezembro vai ser muito melhor. Sabe por que muitas pessoas chegam em dezembro chorando, muitas pessoas desesperadas, não sabem o que vai fazer, e acaba até desviando dos caminhos do Senhor? Porque a pessoa não prepara, ela não obedece a Deus. Obedecer, irmãos, vai colocar você no lugar de honra, vai colocar você num lugar que você nunca imaginou nessa vida. Olha o que a Bíblia diz aqui, no versículo 13: e engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo até que se tornou muito poderoso. É a Bíblia que fala, irmãos, não sou eu que estou falando, não. Ela fala que Isaac, o homem, se tornou muito poderoso na terra. Por quê? Porque o Senhor abençoava. Irmãos, eu estou dizendo para você que hoje, que você está começando um ano muito abençoado, você passou um ano na presença de Deus, agora você está aqui nesse primeiro domingo, na presença de Deus, dando as primícias da sua vida ao Senhor. Você está no primeiro domingo aqui, irmãos, consagrando o seu mês de janeiro. Você está achando que isso aí é coisa simples, é coisa mais ou menos? É nada mais, nada menos que a sua vida. É o início da sua caminhada nesse ano de 2022, irmãos. A gente não sabe o que vem por aí. Você sabe? Não sabe, eu também não. Mas uma coisa eu sei, que o ano começou. Nós temos que estar preparados para tudo que vai acontecer nesse ano. Eu lembro que eu comecei o ano de 2021 preparado, irmão. Preparado, veio muitas lutas, Inclusive eu sou um professor de tênis, então a academia fechou. Um ano retrasado e o ano passado. Fiquei um tempo ali parado e eu achei, irmãos, que ia ser um ano de derrota. Mas eu digo algo para você, foi o melhor ano de toda a minha vida. Você acredita nisso? Fala até com a Rayane, minha esposa, que foi o melhor ano de toda a nossa vida, de toda a minha vida. Por quê? Primeiro, que eu aprendi a confiar em Deus.
Tem um texto na Bíblia, tem um livro na Bíblia que eu gosto muito, que ele me ensina a caminhar com Deus. Toda vez que eu estou ali achando que eu que direciono a minha vida, eu vou para aquele texto, para aquele livro que é o livro de Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6. Quando você lê aquele livro, estuda em casa se você quiser crescer na sua vida como cristão. Leia o livro de Mateus capítulo 6 para você ver o que Deus tem para fazer na sua vida e como que Ele cuida de nós, irmãos. Então a gente não pode entrar em desespero. Eu estava até contando para o meu irmão, meu irmão que é um pastor, falando com ele assim, que às vezes a gente começa a ficar desesperado pelas coisas que vai acontecer. Será que vai acontecer isso? Será como é que vai ser? Será que eu vou conseguir resolver aquele problema? E aí a gente olha para o livro de Mateus, eu falei com ele, a gente olha para o livro de Mateus e a gente vê Deus falando profundamente no nosso coração. Não preocupa não, eu estou cuidando de vocês. Vocês não vê as aves do céu, elas não semeiam, não implantam, e eu não estou cuidando dela? Imagina de você. Aí ele falou comigo assim, é mesmo, às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente, na nossa caminhada da vida, a gente esquece que Deus cuida de nós, porque a gente começa a colocar os problemas, né, para acumular a nossa vida, para encher a nossa vida, e a gente esquece. Lembra quando Pedro, né, estava caminhando sobre as águas, e ele estava andando, e ele estava próximo de Jesus, ele estava com os olhos fixos no Senhor, e ele estava caminhando. A hora que ele começou a olhar para a tempestade, para o mar agitado, ele começou a afundar. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando nós olhamos para o problema, a nossa vida é mais difícil. A gente acaba trazendo problema para a nossa vida, a gente começa a tentar vencer os problemas com as nossas próprias forças, e nós acabamos sofrendo com isso, consequências. Então, irmãos, você precisa entender uma coisa. Primeiro, obedecer. Fala comigo assim, obedecer. E o outro é agir. Já viu aquele ditado que diz, fé em ação gera milagre? Quando você crê, né? Você tem fé e começa a agir, Deus começa a fazer milagre na sua vida. E aquela pessoa, irmãos, que às vezes ela estava com enfermidade e ela começa a acreditar que o nosso Deus, Ele cura, aquela pessoa é curada. Aquela pessoa que às vezes, irmãos, ela está desempregada e ela acredita que o Deus que tem todo o poder abre as portas, e de repente ela acredita naquilo, ela tem fé e Deus abre as portas do emprego abençoado, aquela pessoa começa a viver o melhor. É assim que acontece, irmãos. Talvez você, irmão, está aqui nessa noite, tem uma pessoa que você ora pela vida dela, e essa pessoa até hoje, ela não aceitou o Cristo, ela não decidiu por Cristo. Irmãos, continua perseverando, continua orando. Aqui na igreja, irmãos, tem uma irmã, não vou citar o nome, tá? Mas tem uma irmã que ela é líder de célula aqui da igreja, e hoje o marido dela vem para a igreja, irmãos. Eu acompanhei aquela pessoa há muito tempo. Hoje o marido dela, quando ele entra aqui na igreja, fala assim, Jesus, ela lutou tanto tempo por ele e agora ele está vindo para a igreja. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o nosso Deus, Ele está agindo enquanto você está orando. O nosso Deus, Ele está agindo quando você está aqui na igreja buscando a presença dEle. Então, irmãos, você não pode parar, você tem que continuar. A verdade é essa. Pastor, agora está começando o ano, começa tudo de novo. Irmãos, o ano não começa nada, o ano dá continuidade a tudo aquilo que você estava fazendo antes. Entenda isso, o ano é só para começar ali uma nova caminhada, uns novos sonhos, uns novos projetos na sua vida, que na verdade, irmãos, que Deus ele é tão fiel com cada um de nós, que Ele vai realizando os nossos sonhos, e na medida que Ele vai realizando os nossos sonhos, o que acontece na nossa vida? Deus vai nos dando mais sonhos, né, pastor Heitor? Às vezes você faz projeto aqui, eu lembro que os meus primeiros projetos eram uns projetos. Aí Deus foi realizando os projetos, os sonhos que eu apresentava para Deus. Aí com o tempo, aquele sonho já era passado, já aconteceu. Aí Deus começa a colocar projetos novos na nossa vida, no nosso coração. Sabe que eu aprendo com isso? Que Deus tem projetos novos para colocar na sua vida sempre. Recebe aí, irmãos. Deus tem coisas grandes para colocar na sua vida diante de você. Mas eu aprendi uma coisa com Deus, pastor Heitor. Primeiro tem que ser as pessoas. Primeiro nós temos que ser uma bênção na vida das pessoas. Tudo acontece porque nós decidimos entender que o melhor investimento que tem na vida de um cristão é investir na vida de outras pessoas. Quer ver uma coisa? A Bíblia fala que Jó, olha que coisa interessante, Jó, ele ficou ali sofrendo, pagando um preço, lutando com Deus ali, falando que não fez aquilo, brigando, até o tempo que ele estava lutando, brigando, com as pessoas falando que ele pecou, a vida dele continuou do mesmo jeito, ele lá embaixo. Mas a hora que Jó, lá no final do livro de Jó, a hora que ele toma a decisão de orar pela vida dos amigos dele, a vida dele mudou. Foi ou não foi?
Deus muda o cativeiro de Jó quando ele começa a orar pela vida dos amigos dele, irmãos. Ou seja, não precisa de ir longe não, irmãos, é só você olhar para a Bíblia, olhar para a vida de Jó, que a Deus só mudou o cativeiro dele quando ele tomou a decisão de abençoar pessoas. E aí o que aconteceu? Ele foi muito mais abençoado, aí Deus abriu os olhos espirituais dele. E Jó começou a enxergar coisas, irmãos, que ele não enxergava, e ele começou a entender o propósito de Deus na vida dele, e a vida dele começou a mudar, e ele entendeu, opa, agora eu entendo. Antes eu ouvia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos me veem. Amém? Deus vai abrir os seus olhos espirituais. E você vai enxergar, meu irmão, minha irmã, coisas que você jamais enxergou. E na hora que chegar lá no final do ano de 2022, você vai olhar para trás e falar assim, puxa vida, esse ano foi bom demais para a minha vida, então valeu aquela palavra que o pastor Clécio, né, pregou lá no início do ano, abençoando o mês de janeiro, então foi bênção, eu ouvi, mas para isso você precisa, irmãos, ouvir, né, pastor Leitor? Não adianta você vir para o culto, participar de um culto, ouvir uma mensagem, falando assim, não, foi forte demais, e não mudar nada. Não obedecer aquilo que Deus tem falado para a sua vida. Então, eu quero deixar aqui, irmãos, essa palavra no seu coração, e você entenda uma coisa, melhor, como é que diz a palavra, melhor é dar do que receber, amém? Quando você doa, quando você é o abençoador da casa de Deus, da obra de Deus, irmãos, é muito melhor que você vai receber coisas melhores, amém? Deixa essa palavra no seu coração.